Alô você! Como é que você está, meu querido? Vamos continuar trabalhando aí com os direitos fundamentais? O que você achou? Matériazinha gostosa, matériazinha muito próxima daquilo que você vive, né? Porque você vai aprender direitos que estão no seu dia a dia, bem bacana. Esse início da matéria, onde a gente está trabalhando com as regras gerais, ela é uma matéria mais próxima da doutrina, alguma coisa da jurisprudência. Depois nós vamos entrar nos direitos de espécie, vai ver que vai ficar bem mais tranquilo. Mas por enquanto, preciso falar para você das regras gerais. E uma regra geral que sempre está aparecendo numa prova ou outra é o tema das dimensões dos direitos fundamentais. O que são essas dimensões dos direitos fundamentais? Essas dimensões, eles são uma análise histórica da evolução desses direitos. É comum você encontrar na doutrina aí um outro nome, que eu tenho o nome gerações dos direitos fundamentais. Então, dimensões ou gerações são a mesma coisa. Se você encontrar na sua prova qualquer um dos dois nomes, tranquilo, são sinônimos, sem problema algum. O que são essas dimensões então? Como é que elas se dão? Como é que elas ocorrem? As dimensões, elas foram desenvolvidas pela doutrina para exemplificar os momentos históricos onde os direitos fundamentais foram sendo conquistados. De forma que é possível você encontrar hoje, na doutrina, a seguinte classificação dos direitos fundamentais em dimensões. Nós temos aí a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais. Caraca, Daniel, 5 gerações? Então sim, isso aqui é o que está mais uníssono na doutrina. Já tem doutrinador falando em 6ª geração de direitos fundamentais. Eu não quero ir tanto com você, porque nem está aparecendo em prova. Nem a quinta eu vi em prova ainda, nesse nível de prova que nós estamos preparando você. Mas eu já trabalho com a 5ª geração, porque ela é uma geração que já está aparecendo na maior parte das doutrinas. Então a qualquer momento ela vai começar a aparecer na sua prova também, e é bem simples, bem tranquilo, fácil de ser compreendido. O que nós temos aqui então, na primeira geração? O que é a primeira geração de direitos fundamentais? Bom, a primeira geração são os primeiros direitos fundamentais conquistados. Ela se exemplifica por uma palavra muito interessante aqui para você lembrar. Primeira geração, ela é caracterizada pelos direitos de liberdade. Guarde isso. Então, se encontrar a palavra liberdade na sua prova, você vai lembrar primeira geração de direitos fundamentais. Os direitos de liberdade são aqueles direitos que nós temos dentro ali, principalmente do artigo 5º. São direitos que visam garantir ao indivíduo uma norma de proteção, principalmente em relação ao Estado. Então, os primeiros direitos fundamentais, conhecidos como direitos de liberdade, eles são verdadeiros direitos de defesa, porque eles protegem o indivíduo em relação ao Estado. Eles formam uma barreira de proteção. Geralmente, os direitos de primeira geração, eles são fornecidos para cada pessoa. Cada indivíduo é titulado do seu próprio direito fundamental de primeira geração. Cada indivíduo, por exemplo, tem sua liberdade, não é verdade? Por isso nós dizemos que os direitos de primeira geração são individuais. Isso é uma característica bem interessante dos direitos de primeira geração. E um outro detalhe, outra palavrinha que você tem que encontrar na sua prova quando falar de primeira geração, é porque a primeira geração de direitos fundamentais, haja vista, ela forma uma defesa, uma barreira de proteção do indivíduo em relação ao Estado, nós dizemos que eles têm um caráter negativo. Então, os direitos de primeira geração possuem caráter negativo. Por que um caráter negativo? Porque ele impede o Estado de agir. O Estado fica impedido de interferir na sua vida. Quando ele encontra seu direito de liberdade, ele gostaria de te obrigar a fazer uma coisa, mas ele não pode. Então a postura do Estado se torna negativa. Por isso dizemos que os direitos de primeira geração têm status negativo. Tranquilo? Encontram-se que no rol de direitos de primeira geração, a título de exemplo, todos os direitos individuais que têm este viés de liberdade. Os direitos estão no artigo 5º. Estes são características de primeira geração. Perfeito? Segunda geração de direitos fundamentais, nós vamos encontrar aí os direitos que a doutrina chama os direitos de igualdade.
Direito de igualdade, por quê? Porque os direitos de segunda geração, eles têm como objetivo principal reduzir as desigualdades sociais. Os direitos de segunda geração eles surgiram para tentar corrigir as distorções criadas na primeira geração. Então são direitos que não têm mais o indivíduo como destinatário, mas grupos sociais. E um outro detalhe interessante, ele será fornecido por meio de prestações positivas. Então nós dizemos então que os direitos de segunda geração vêm por meio de prestações. Prestações que não são destinadas mais a um indivíduo apenas, mas destinados aí a grupos sociais. Nós dizemos que a segunda geração tem características sociais e impõe ao Estado uma postura positiva, que agora o Estado ele vai ter que interferir na sua vida para reduzir a desigualdade social. Quando eu falo que ele vem por meio de prestações, é porque o Estado ele interfere fornecendo prestações. Quer ver um exemplo? Eu vou falar que é Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Pão, Bolsa Leite, Bolsa Pipoca final de semana. Todas essas prestações aí são prestações positivas do Estado com um cunho social para reduzir a desigualdade social. É esse o objetivo da segunda geração de direitos fundamentais. A título exemplificativo, guarde na sua cabeça. São exemplos de segunda geração os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. São 3 áreas em que é possível você verificar a segunda geração de direitos fundamentais. Perfeito? Terceira geração de direitos fundamentais são os famosos direitos de fraternidade. Aqui é interessante. Direito de terceira geração, como direito de fraternidade, é como se fosse uma ampliação de todos os direitos fundamentais conquistados aqui, uma ampliação no sentido de revelar entre as sociedades um sentimento de solidariedade. Então são todos direitos que não têm como destinatário apenas alguns indivíduos ou pequenos grupos sociais. Os direitos de terceira geração, eles visam atingir toda a humanidade. Então são direitos que atingem toda a humanidade, como por exemplo, o direito à preservação do meio ambiente, o direito ao progresso da humanidade. Essas são características da terceira geração dos direitos fundamentais. Quarta geração de direitos fundamentais, ela é reconhecida pela doutrina como a geração em que revela a globalização dos direitos fundamentais. E o que seria essa globalização de direitos fundamentais? Na verdade, a doutrina, ela mesma não se define muito bem quando fala da quarta geração. Mas ela vai trazer ali duas perspectivas. Primeiro, globalização dos direitos fundamentais no sentido de ampliação máxima dos direitos fundamentais. Então, você vai ter ali os direitos fundamentais sendo garantidos da melhor forma possível para todas as sociedades. Surgem como exemplos aqui de quarta geração, por exemplo, direito à democracia. Então, a democracia que antes era o regime político de alguns povos, hoje já é muito fácil perceber como a democracia atingiu quase todas as ditaduras do mundo, né? Como num movimento aqui de ampliação máxima de garantias de direitos fundamentais. Sob uma outra ótica, a doutrina também aponta a quarta geração como uma geração que traz novos direitos. São direitos fundamentais em construção. São direitos como, por exemplo, direito espacial, direito genético, direitos que estão em construção doutrinária, em construção legislativa. Tranquilo aqui? E por fim nós vamos ter aí a quinta geração. A quinta geração ela é definida simplesmente pelo direito à paz. A paz, e você ainda vai encontrar em alguns livros, a paz na terceira geração. E aqui que é a minha preocupação com você na sua prova. Esta conceituação ela já está ultrapassada. Paz, terceira geração, ultrapassou. De forma que paz hoje ocupa uma geração só para ela. Porque a doutrina reconhece que a paz ele é um direito muito importante para ficar misturado com outros. Na verdade, a doutrina diz que não adianta você ter tudo isso aqui se você não tiver paz. Então a paz ela ocupa a quinta geração como o direito fundamental mais almejado pelo ser humano. Tranquilo até aqui?
Daniel, como que isso cai em prova? Tem várias formas de cair em prova. A primeira abordagem em prova, você vai ver, por exemplo, primeira e segunda geração de direitos fundamentais, com essas diferenças aqui, ó. Se você prestar bem atenção, as características entre a primeira e a segunda geração, elas são todas divergentes e são antagônicas. Então isso aqui despenca em prova. Eles pegam uma característica e jogam lá, uma lá de cima joga aqui, e assim vai, tentando te derrubar na hora da prova. Uma outra questão que já caiu várias vezes em prova, está exatamente na memorização da primeira, segunda e terceira geração. Exatamente para você tentar descobrir na hora da prova qual que é a ordem correta. E aqui eu sempre associo liberdade, igualdade e fraternidade ao lema da Revolução Francesa. E se você memorizar o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, você consegue memorizar na ordem correta, primeira, segunda, terceira geração. Fica bem bacana aí para a sua prova, perfeito? Então essa é a abordagem. Já que eu improvo também os exemplos, tipo perguntando assim, me dá um exemplo aí de direito fundamental de segunda geração. Ou então joga lá um exemplo e pergunta, esse aqui é de qual geração? Muito comum essas questões em prova. Tranquilo? Tema bem legal que pode ser trabalhado aí na sua prova. Só mais um detalhezinho aqui sobre dimensões que você deve registrar. Este termo dimensões, ele revela para nós que os direitos fundamentais eles vão se agregando ao longo do tempo e não substituindo um ao outro. Então, por exemplo, nós vimos 5 gerações, né? Não houve uma substituição de uma geração sobre a outra. Primeiro teve a primeira, depois veio a segunda e substituiu a primeira. Não. Eles foram se complementando ao longo do tempo. Registre isso aí, que isso aí é bem interessante também para a sua prova. Tranquilo? O próximo tema, que não cai em prova, despencar em prova, são os destinatários dos direitos fundamentais. A pergunta é: a quem se destinam os direitos fundamentais? Quem são os titulares? Quem pode usufruir de direito fundamental no Brasil? A resposta está escrita no texto constitucional. O texto constitucional, lá no artigo 5º, no seu caput, ele vai dizer assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Veja que interessante. A Constituição, quando fala de destinatário, ela diz que os direitos fundamentais se destinam aos brasileiros, no primeiro momento. Beleza, isso aqui é bem tranquilo. Mas ela também diz que se destinam aos estrangeiros. E aí vem a pergunta: qualquer estrangeiro? Não, a Constituição especificou. Ela diz estrangeiro residente no país. Estrangeiro residente no país. Então, na primeira abordagem na sua prova, ele vai perguntar exatamente o que está escrito aí no caput do artigo 5º. Então, se ele copia o texto constitucional e joga na tua prova, tranquilo, perfeito, não tem problema algum. É do jeito que está aí. A questão começa a complicar quando, por exemplo, ele fala assim: o estrangeiro, para ele ser titular de direito fundamental, ele tem que morar no Brasil, sim ou não? A maioria das pessoas que simplesmente leem o texto constitucional chegariam a essa conclusão, em razão do termo residente. Porque o termo residente, ele dá uma impressão de que a pessoa tem que morar aqui no Brasil. Mas não é essa a intenção do texto constitucional. Senão, um turista estrangeiro que estivesse passeando pelo Brasil, ele não seria titular de direito fundamental. Então ele poderia chegar lá e matar ele? Claro que não, né? Então, o que significa o termo residente? Para a doutrina e para a jurisprudência, o termo residente significa estar no país. Então, quem são os estrangeiros que são titulares de direitos fundamentais no Brasil? Qualquer estrangeiro que esteja no país. O simples fato de estar no Brasil, ainda que temporariamente, já é motivo para ele ser titular de direito fundamental. Tranquilo até aqui? Mas aí vem a questãozinha bacana. Estrangeiro que está no Brasil, ele é titular de todos os direitos fundamentais, sim ou não? Opa, claro que não. Existem direitos fundamentais que são específicos de brasileiros,
Por exemplo, o próprio exercício de direitos políticos, que, em regra, ele é aplicável apenas para os brasileiros. Então, assim, os estrangeiros eles terão direitos fundamentais no Brasil? Sim, mas apenas aqueles direitos que sejam compatíveis com a sua situação jurídica. Perfeito? Uma outra perguntinha bacana sobre destinatário, sempre cai em prova e derruba o candidato. É o seguinte: para você ser titular de direito fundamental, é necessário ter a condição humana? Eu pergunto para você. O que você acha? Para você ser titular de direito fundamental, é necessário ter a condição humana? Sim ou não? Então, a maioria das pessoas, com certeza, estão em casa assistindo agora e responderiam assim: ué, Daniel, é óbvio que direito fundamental é para o ser humano. Negativo. Então, não é necessário você ser um ser humano para ser titular de direito fundamental. Sabe por quê? Você fala assim: ué, Daniel, quer dizer que o animal tem direito fundamental? Não, essa posição, apesar de existir na doutrina, ela não serve para a minha prova ainda. Mas, qual situação jurídica que não é humana e que seria ainda permissível de um direito fundamental? Pessoas jurídicas. Então, atenção. Pessoas físicas e pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Então, pessoa jurídica é uma empresa, por exemplo. Ele é titular de direito fundamental. Tá? Então, registre aí que não é necessário você ter a condição humana para ser titular de direito fundamental. E essa pessoa jurídica, tanto faz se ela é de direito público ou privado, tanto faz. Pessoas jurídicas de direito privado ou público são titulares de direitos fundamentais. Perfeito aqui? Veja que é um temazinho bem legal que pode ser trabalhado aí na sua prova. Perfeito? Uma outra questão muito bacana e que pode também ser trabalhada na sua prova é o tema da cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele define alguns temas que são considerados pela doutrina como cláusulas pétreas. O que significa um tema ser cláusula pétrea? Como o próprio nome diz que é cláusula de pedra. É uma proteçãozinha que a Constituição deu para esses temas que impedem eles de serem abolidos do texto constitucional. Dizer que um tema é cláusula pétrea significa dizer que ele não pode ser retirado da Constituição Federal. Logo, dentre as cláusulas pétreas, nós vamos encontrar lá os direitos e garantias individuais. Olha que legal! Direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Não podem ser abolidos da Constituição Federal. Mas eles podem ser modificados. A Constituição não impede isso. Só impede de ser retirado. Ok? O que nós temos de interessante aqui para a sua prova? O que é interessante é o seguinte: a Constituição, quando fala de cláusula pétrea, ela fala que apenas os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Apenas os individuais. E aí sempre surge na sua prova uma questãozinha que fala assim: todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Opa! Segundo a Constituição, não. Segundo a Constituição, apenas os direitos individuais, que é uma espécie de direitos fundamentais. Então, muita atenção com isso aqui na sua prova. Apesar da Constituição ter dado esta proteção apenas para os direitos individuais, a doutrina e a jurisprudência sustentam a tese de que outros direitos fundamentais também estão protegidos pela cláusula pétrea. Então, atenção. Se ele repetir o texto constitucional perguntando o que é a cláusula pétrea, você vai dizer só direito individual. Mas se ele dizer que outros direitos fundamentais também são protegidos por cláusulas pétreas, você também poderá responder de forma correta, haja vista ser esse posicionamento adotado pela doutrina e pela jurisprudência. Tranquilo até aqui? De qualquer forma, entenda que é uma tendência de ampliação dessa proteção para todos os direitos fundamentais. Perfeito até aqui? Tranquilo? Um tema aqui muito legal, sempre cobrado em prova, e que ele pode trazer uma dificuldade um pouco maior, é o tema da eficácia, que eu quero ver com você agora, e que requer de você muita atenção para você memorizar o que eu vou te falar e principalmente entender o que eu vou te falar.
O tema da eficácia, ele revela o seguinte: eficácia é a capacidade de produzir efeitos de uma norma. Eu preciso descobrir qual que é a eficácia dos direitos fundamentais. O parágrafo 1º do artigo 5º, ele define para nós isso. Ele fala assim: os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas o que significa os direitos fundamentais terem aplicação imediata? Se eu te perguntasse assim, qual que é a eficácia dos direitos fundamentais? O que você me diria? Existe uma classificação dada pela doutrina que é a mais usual em prova, que é a classificação do professor José Afonso da Silva. E é aqui que eu quero compartilhar com você. E é aquela que você, no nível de prova que você está se preparando com a gente, você precisa saber. Ele pega a eficácia e divide a eficácia em dois tipos: eficácia jurídica e eficácia social. Eficácia jurídica é a capacidade que esta norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico. O que significa isso, Daniel? Imagina uma norma nova dentro da Constituição Federal. O que essa norma produz no mundo jurídico? Ora, se a Constituição Federal é a norma mais poderosa, está no topo da hierarquia, e ela dá todo o parâmetro para o restante das normas, se a Constituição é alterada, automaticamente ela produz efeitos em todas as outras normas que lhe sejam contrárias. Citando até um exemplo de uma recente alteração no texto constitucional, que acabou com a separação judicial. Então a Constituição hoje, ela prevê que o fim do casamento é apenas por meio do divórcio. Então o divórcio é a ferramenta utilizada para acabar o casamento. Não tem mais separação judicial. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Tá, mas tem lei dizendo sobre separação judicial. Mas a Constituição ela tem um efeito jurídico sobre essa norma de separação judicial. De forma que essa norma de separação judicial ela perde eficácia, porque ela não é mais utilizada. Entendeu aqui? Isso eu chamo de eficácia jurídica. É quando o efeito constitucional ocorre no mundo jurídico. Mas nós temos também a chamada eficácia social. Eficácia social é quando a norma constitucional produz efeitos práticos. Efeitos sociais, ele muda a vida das pessoas. Então, olha só, ele não entra na Constituição apenas e fica ali. Ele vai entrar na Constituição e ele automaticamente vai mudar a vida das pessoas. Um exemplo muito interessante sobre a eficácia social seria aquela prevista ali no artigo 230, que fala do transporte público gratuito para idoso. Então ele fala que os maiores de 65 anos têm direito ao transporte público gratuito. Essa norma está prevista na Constituição e ela produz efeitos sociais. Por quê? Se hoje é meu aniversário de 65 anos, não que eu tenha, mas no dia que você completa 65 anos de idade, você pega a Constituição, coloca debaixo do braço e vai parar de ônibus. Vai lá, já entra pela porta de trás. Por quê? Porque essa norma constitucional ela produz efeitos na sociedade. Eu leio ela e ela já muda a minha vida. Isso é eficácia social. Guarde a informação que eu vou lhe dizer agora. Toda norma constitucional ela possui eficácia jurídica. Só o simples fato dela estar lá na Constituição já lhe dá eficácia jurídica. Mas uma coisa você tem que guardar: nem toda norma constitucional possui eficácia social. O que eu quero dizer é que algumas normas, apesar de estarem na Constituição, elas não mudam a vida das pessoas. Tranquilo? Guardou isso aí? Beleza. Eu preciso ampliar a minha classificação aqui agora. O professor José Afonso da Silva, ele pegou a eficácia social e dividiu em algumas espécies. E falou: eficácia social pode ser plena, a eficácia social pode ser contida, a eficácia social pode ser limitada. A norma constitucional de eficácia social plena é aquela norma constitucional que produz efeitos imediatos. Existem algumas palavrinhas que caracterizam a eficácia social plena que você tem que encontrar na sua prova. Presta atenção. Eficácia social plena tem efeito imediato. Ela é uma norma auto-aplicável. Ela tem aplicabilidade direta,
imediata e integral. Ou seja, está escrito na Constituição, ela produz efeitos plenos, totais e imediatos. Um exemplo é esse artigo 230 que eu falei para você aí, do transporte público gratuito do idoso maior de 65 anos. Norma constitucional de eficácia plena. Está escrito na Constituição, ela já produz efeitos, eu já posso utilizar aquele direito lá. Tranquilo? Nós temos também a eficácia contida. O que é uma norma constitucional de eficácia social contida? É aquela norma que ela até produz efeitos imediatos, ela nasce plena. A princípio você olha e você fala, nossa, que legal, posso usar aquele direito todo. Entretanto, ela permite que esses efeitos sejam restringidos por uma outra norma. Nós temos um exemplo aí bem legal, lá no inciso 13 do artigo 5º, onde ele vai falar sobre a escolha da profissão. Então a Constituição diz que é livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí você fala, nossa, legal, então posso escolher qualquer profissão. Só que ele tem um detalhezinho, ele fala assim, atendidas as qualificações exigidas em lei. Então olha só, apesar de eu poder escolher qualquer profissão, e isso me parecer algo pleno, esse poder, a Constituição diz que esta escolha ela pode ser restringida por qualificações exigidas em lei. Então vou te dar um exemplo até interessante, que foi até consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero ser advogado. Posso ser advogado? Posso. Eu escolhi a profissão. Mas, se eu quiser ser advogado, eu preciso atender às qualificações exigidas em lei. E uma das qualificações exigidas em lei para advogado é que o cara tem que ser bacharel em direito e ele tem que passar numa prova no exame de ordem. Só o cara que passa no exame de ordem que pode exercer a advocacia. Então você vê, no primeiro momento você fala, posso escolher qualquer profissão. Mas para algumas profissões existe uma restrição prevista na lei. Isso é eficácia contida. Norma de eficácia contida, ela é autoaplicável, ela tem aplicabilidade imediata, ela tem aplicabilidade automática, ela tem aplicabilidade direta, porém, a sua aplicabilidade nem sempre será integral. Ela não é integral. Por que não é integral? Porque eu não posso usufruir de todos os direitos fundamentais, sempre da forma como está escrito na Constituição, quando for de eficácia contida. Ela também vai receber pela doutrina outro nome. Eficácia contida também é chamada de restringível ou redutível, que significa que ela pode ter seus efeitos reduzidos. Então guarde isso aí, que é bem legal para a sua prova. Por fim, nós temos aí a norma constitucional de eficácia limitada. Eficácia limitada é aquela norma constitucional que não produz efeitos enquanto não for regulamentado por lei aquela norma. Então, norma constitucional de eficácia limitada depende de outra norma para produzir efeitos. Então, nós dizemos que ela tem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida ou diferida. São termos que você vai encontrar em prova que você deve associar à eficácia limitada. Ela depende de outra norma para produzir efeitos. Um exemplo muito interessante sobre esse dispositivo é o que está, por exemplo, ali no artigo 5º, quando fala da tortura, no inciso 43. O inciso 43 ele vai falar da prática da tortura e diz assim, a lei definirá a tortura como crime. Né? Então, assim, a Constituição ela não definiu o que é o crime de tortura, mas ele disse que a lei vai definir. Enquanto a lei não definiu o que é tortura, eu não posso punir ninguém por tortura, dependendo dessa lei. Essa lei já existe, tá? Mas em 88, quando a Constituição foi promulgada, ela não existia. Então, você demorou aí quase 9 anos para editar uma lei definindo tortura. Enquanto não tivesse lei, não tinha crime. Isso é uma norma de eficácia limitada. A eficácia limitada, ela comporta uma outra subclassificação trazida aí pela doutrina do professor José Afonso, que já caiu em prova. Fala que a eficácia limitada, ela pode ser, de princípio, programático, muito cobrado em prova, ou eficácia limitada pode ser também uma norma de princípio organizativo, que é muito interessante para a sua prova,
que é uma norma constitucional de princípio programático? São geralmente vinculados aos direitos sociais, são programas sociais, são projetos futuros. Eficácia limitada, então, é uma norma que lança um programa, mas que depende de lei para ele ser efetivado. E o que é uma norma de eficácia limitada de princípio organizativo? Algumas normas que existem na Constituição e que eles instituem algumas estruturas dentro do Estado. Mas a Constituição mesmo não fez essa criação. Ela fala assim, lei organizará os ministérios, como por exemplo, está ali previsto no artigo 88 da Constituição Federal. Ela vai ser uma norma de eficácia limitada de princípio organizativo ou institutivo, porque ela vai instituir ou ela vai organizar alguma estrutura dentro da Constituição Federal. Tranquilo? Voltando à análise aqui do parágrafo 1º do artigo 5º, que diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, vem a pergunta para você. Qual a eficácia dos direitos fundamentais? Ora, se ele diz que tem aplicação imediata, eu tenho que lembrar das palavrinhas mágicas, das características dessas eficácias. E você vai encontrar aí no seu material que a aplicação imediata é para eficácia plena e contida. Segundo o texto constitucional, as normas constitucionais de direitos fundamentais são de eficácia plena ou contida, ou seja, elas são auto-aplicáveis. Pelo menos deveriam. Pelo menos esta seria a intenção do texto constitucional. Entretanto, você vai encontrar vários dispositivos na Constituição que possuem eficácia limitada, de forma que, se vier na tua prova a cópia do parágrafo 1º, simplesmente, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, você vai marcar certo, porque é isso que está escrito na Constituição. Entretanto, se aparecer na sua prova uma pergunta assim, todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata, você vai dizer errado, porque você vai lembrar que existem alguns direitos fundamentais que são de eficácia limitada. Tranquilo até aqui? Tema muito legal, muito cobrado sua prova. Estudem depois, memorizem e aprendam todas essas regras gerais que eu compartilhei com vocês aqui. Beleza? Nos encontramos em outra oportunidade. Até mais.